Fala galera, aqui no Beira-Rio para um público de 10.544 torcedores, o Inter venceu de virada o Ceará pelo placar de 2-1. Mais do que isso, o Inter está na fase de grupos da Libertadores em 2023. Um objetivo que estava sendo traçado e agora nesta rodada acaba de ser alcançado. Uma vitória em um jogo complicado nesta noite aqui no Beira-Rio. Na sequência, uma breve análise da partida e também o que de mais importante falou o técnico Mano Menezes e também o presidente Alessandro Barcelos, que falou aqui na zona mista do estádio Beira-Rio. Todos os detalhes a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$5, premiação máxima que pode chegar até R$20 mil. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. E você, torcedor colorado, que apostou no Inter nessa noite, certamente vai curtir o restante da semana com muito dinheiro no bolso com a X6Bet, tá certo? Bom, o Internacional teve muitas baixas de última hora para esse jogo aí contra o Ceará. Bustos, Johnny, isso já no anúncio da escalação, e o alemão nos vestiários aqui do Beira-Rio, eles, por conta de uma virose, acabaram sendo desfalques aí da partida. E o próprio Mano Menezes falou na entrevista que foi uma equipe que sequer havia treinado. E foi algo que, pelo menos, eu não me lembro de ter acontecido tão recentemente. De 3 jogadores aí, em função dessa virose, serem desfalques. Com isso, o Igor Gomes foi o lateral direito nesta noite. Com a ausência do Johnny, o Edenilson atuou ali como uma espécie de primeiro volante, ao lado do Alan Patrick e também do Depena, e no lugar do alemão entrou o Brian Romero. E os primeiros 10 minutos o Inter não esteve nada bem. Tanto é que vem o pênalti logo no início da partida. No jogo do campo eu estava próximo do lance, considerei aí penalidade máxima do Igor Gomes em cima do Bruno Pacheco. O Lima bateu com perfeição e fez Ceará 1-0. Depois o Inter conseguiu, de certa forma, se acalmar. Tentou colocar a bola no chão, mas tecnicamente errava bastante. Veio o intervalo e o Mano Menezes fez uma troca que eu considero que ajeitou defensivamente o Inter. Colocou o Everton, que fez sua estreia nessa noite, no lugar do Igor Gomes, e o Inter melhorou defensivamente, começou a pressionar mais o gol adversário e era uma questão de tempo o Inter buscar o empate. E ele chegou através aí de uma bela jogada do DP, num cruzamento perfeito pelo lado esquerdo, em que o Edenilson aparece aí na pequena área e acaba empatando a partida. Logo depois o Inter conseguiu a virada. Depois de uma cobrança de escanteio, o bate-rebate, o Rodrigo Moledo chuta muito forte. A bola claramente bate no braço do Luiz Otávio. O Ramon Abate-Abel, o que me espanta é que foi um pênalti tão claro que ele precisou ser chamado pelo VAR para aí marcar a penalidade máxima. O Alan Patrick cobrou aí com perfeição e acabou virando o jogo para o Internacional, que depois só administrou e conseguiu essa vitória importantíssima e que garante o Inter na fase de grupos da Copa Libertadores da América em 2023, o que sem dúvida é importante para o planejamento para a próxima temporada, que já começou aí, está a todo vapor, mesmo que os dirigentes eles não admitam publicamente. O fato é que o próximo ano ele já começa a ser intensificado quanto a permanências de jogadores e também contratações pontuais. O próprio Mano Menezes, ele disse na entrevista coletiva que esses investimentos pontuais na janela de 2023, eles podem dar uma capacidade de um maior investimento em poucos jogadores para que tenha aí o Inter potencial de revenda nos atletas. E até questionei o Mano Menezes, que estava suspenso
no jogo contra o Coritiba, o Sidney Lobo comandou a equipe à beira do gramado sobre as questões da arbitragem. E o Mano demonstrou uma certa preocupação, até pelo fato do gol do alemão ter sido anulado lá no Couto Pereira. Teve ontem aquele pênalti escandaloso que não foi marcado para o Santos contra o Flamengo no Maracanã. E hoje a gente viu que o Mano se irritou bastante aí com o Ramon Abate Abel, que foi o árbitro da partida. O Mano chegou a falar em critérios iguais para os dois, que aí ele pode até diminuir o tom de suas reclamações. A arbitragem também foi um tema do presidente, Alessandro Barcelos. Ele, aqui conversando com os colegas na zona mista do estádio Beira-Rio, que agora está vazia, o presidente disse que está preocupado com essa situação. Já foi a CBF fazer aí algumas reclamações pontuais, e o que mais preocupa o presidente é a falta de critérios nas partidas e também a inexperiência de alguns árbitros aí, especialmente os que apitam jogos do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos saudou a classificação para a fase de grupos da Libertadores, salienta a manutenção da base como um ponto que pode ser importante para a próxima temporada. Demonstrou muita confiança nas permanências aí, especialmente do Vitão. O Wanderson está muito bem encaminhado. O presidente chegou a dizer que são cláusulas de contrato que serão obedecidas e dá uma segurança que o Inter terá o Wanderson por mais temporadas aqui no estádio Beira-Rio. Sobre o Vitão, o Inter tem aí muita também segurança quanto a esse atleta. Ele que tem contrato até 30 de junho de 2023 e dentro dos prazos o Inter vai agir e também faz um esforço enorme, uma negociação muito intensa com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia para que o zagueiro permaneça aqui em Porto Alegre. Então, uma partida que se desenhou aí com dificuldades para o Inter no início. Colorado conseguiu a virada e o objetivo, pelo menos, se o título ele está praticamente perdido, o Palmeiras tem uma distância enorme na frente, 10 pontos, 74 Palmeiras, 64 Inter, pelo menos o Inter garante esta vaga na fase de grupos da Libertadores em 2023. Assim eu vi, Inter 2, Ceará 1, direto aqui do Beira-Rio, tá certo? Este conteúdo foi um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.